O único fator de preocupação é a vizinhança, o município de Uiramutã. Os índios não fazem a menor questão de esconder que querem distância dos brancos. Vocês queriam o quê? Que essa cidade saísse daí? Sim, dependendo do governo federal, porque o governo federal vai ter que decidir isso aí, né? Porque se continua desse jeito, preocupando, perturbando a gente tá, poderemos chegar até lá e dizer, olha, está acontecendo isso e nós não queremos mais, porque até um certos pontos a gente não aguenta, né? Esta aqui é Uiramutã, uma das 4 sedes de municípios que ficaram de fora da área da reserva Raposa Serra do Sol. Existem apenas 2 ruas calçadas, essa daqui é a mais importante delas. Aqui vivem 8.000 pessoas, 1.000 delas dentro da área da cidade. 98% são indígenas. Os outros 2%, quase todos são funcionários do governo, como médicos e professores, e há também alguns poucos comerciantes não indígenas. A doutora Silvia Regina Santos vive há 6 anos aqui em Uiramutã. Uma lesãozinha renal, então por isso a gente vai ter que mandar para Boa Vista. A gente já solicitou a remoção aérea, está vindo o avião. Mas nem toda a atenção devotada aos indígenas lhe garante alguma simpatia especial. Ela é um dos brancos que eles preferiam que não estivessem aqui. Enquanto a médica cuida desse menino que foi mordido por uma cobra cascavel, o pai dele nos conta como vivem hoje os indígenas da Raposa Serra do Sol. Agora, a maior parte do pessoal hoje, eles vivem mais assim, do programa Bolsa Família, do governo federal, né? A questão é que, em algumas situações, a autoestima em alta beira a arrogância. Um exemplo claro aconteceu há menos de um mês, quando boa parte do território de Roraima naufragou sob um aguaceiro. A BR-174, que corta o estado de sul a norte, padeceu. O trecho mais afetado é este aqui, que fica a cerca de 4 quilômetros da entrada da cidade de Pacaraima, no extremo norte do estado. A chuva levou a estrada e acabou interditando o tráfego entre o norte e o sul de Roraima. Para consertar o problema, eram necessários 3.000 metros cúbicos de cascalho e de argila. Esse material existe numa jazida que fica na beira de uma rodovia federal a 40 quilômetros de distância daqui. Apesar da decretação do estado de calamidade pública, os indígenas da reserva São Marcos impediram o trabalho dos operários. O engenheiro responsável pela obra conta o que aconteceu. O governo do estado decretou calamidade pública pelas chuvas do mês de maio e tudo. E aconteceu que nós fomos autorizados a tirar o material de jazida para fazer os reparos na serra, e a comunidade de São Marcos, até com certa violência, veio desacatar e proibir, prenderam as máquinas. Segundo o governo, os índios criaram todos os problemas possíveis. Chegaram a mandar os empreiteiros se dirigir ao Congresso Nacional para que este autorizasse a retirada de 50 carretas de cascalho. Pediram para consertar uma Toyota, pediram para três computadores com impressora, pediram notebooks, pediram rádios de comunicação e mais algumas outras coisas. Enquanto isso, milhares de pessoas ficavam isoladas nas cidades vizinhas e até mesmo nas comunidades indígenas. Isso é um absurdo. Tirar vantagem de qualquer natureza está errado. E de uma calamidade pública é criminoso. Mas a ferida mais viva está bem longe dos olhos. Ela se situa na fragilidade da relação entre índios e militares. Este aqui é o 6º Pelotão Especial de Fronteira, que fica no município de Uiramutã, no extremo norte do estado de Roraima. Ele foi inaugurado em 2002 e a construção só aconteceu depois de uma aguerrida disputa judicial. As entidades que representam os indígenas não queriam que ele fosse inaugurado, porque fica incrustado em plena reserva Raposa Serra do Sol. Por isso, esse lugar acabou se transformando numa espécie de pedra no sapato nas relações entre indígenas e militares do Brasil. Pelotão é vizinho da sede do município e também da aldeia que disputam o direito de utilizar o nome Uiramutã. O vice-presidente do Conselho Indigenista de Roraima diz claramente que não quer saber de soldados perto e muito menos dentro das terras deles. A gente queria que ficasse o exército vigiando, tomando de conta da nossa área, mas ficasse fora da Raposa, né?
ele chega a fazer afirmações gravíssimas, como a de que os militares estão roubando o gado dos índios. Foram flagrados o exército, né, lá do pelotão do Iramutã, furtando o gado da comunidade de Pedra Branca. E aí isso foi denunciado, eles tiveram que tomar uma providência, né, para pagar. Sei que teve todo um acerto que eles iriam repor, devolver a quantidade daquele valor que foi furtado à rede da comunidade, né? Isso é falso. O que poderia ser feito? Não vai ser feito nada porque não existe esse fato. Isso são afirmações que decorrem de uma tentativa de fazer tensionamentos. E normalmente eu te garanto, possivelmente, esse tensionamento seja um tensionamento dirigido. Não há nada, absolutamente nada disso. Pelo contrário, a presença do Exército vai continuar lá, a presença das Forças Armadas, inclusive da Polícia Federal, vai continuar, porque aquilo é propriedade da União. A antipatia aos não-índios se estende para além dos limites da Raposa Serra do Sol. No pelotão especial de Pacaraima, o comandante está acostumado às investidas semânticas dos tuxauas locais que querem acabar com a cidade e expulsar todos os não-índios que vivem por aqui. Eles não são hostis com a gente, mas é verdade isso aí, é a verdade que eles têm a intenção de que, por exemplo, Pacaraima seja esvaziada e eles fiquem com Pacaraima, parte desses indígenas, que são os que estão mais distantes da cidade. Quem pensa que a integridade do território nacional está assegurada pela demarcação da reserva pode estar redondamente enganado. Contrariando a determinação do Supremo de que ninguém pode ser impedido de transitar pelas rodovias federais que ficaram fora da reserva, eles prometem montar barreiras e impedir o ingresso de quem bem entenderem. Pela lei, é proibido, né, a entrada de pessoas estranhas na terra indígena. Agora, mas aí vai ficar também uma situação complicada, né, Ivaldo? Porque a decisão do Supremo também determina que as estradas são livres para qualquer um, né? Vai dar uma confusão isso lá. Via pública, sim, mas que está decidido que vai iniciar uma fiscalização.